Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Café com Direito. Eu sou o Carnegie. E eu sou o Alexander e estamos super empolgados, para finalmente dar início a essa jornada com todos vocês. Como muitos já sabem, nós somos estudantes do curso de Direito e a partir de agora queremos trazer temas para que possam ser debates e muito importantes aqui no nosso podcast. E para abrir com chave de ouro, temos a honra de receber o nosso incrível e adorado professor Paulo de Jesus, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre as relações entre o executivo e o legislativo e a aprovação de medidas provisórias aqui no Brasil. Professor Paulo, como carinhosamente nós chamamos Paulinho, seja muito bem-vindo ao estudo do nosso podcast Café com Direito. Estamos muito ansiosos para essa conversa que vai ser de grande importância para todos nós. Muito obrigado, queridos, pelo convite. É uma honra inenarrável poder participar de um momento histórico, inaugural, exordial, inicial deste podcast. É uma bênção muito grande estar aqui com vocês e quero também parabenizá-los pela iniciativa de construir um podcast, haja vista que é um dos veículos mais eficientes hoje de comunicação, interação, com feedback bastante positivo à sociedade e com todos aqueles que buscam compreensão do cenário jurídico. E, professor, para quem ainda não teve o prazer de conhecê-lo, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória no direito, como surgiu o seu interesse pela área e por que o senhor decidiu lecionar essa área aqui na nossa querida instituição, a Faculdade EduFor. Bem, a minha vida com o direito, ela não começa com o primeiro amor. Eu acredito no primeiro amor, eu acredito no amor, sim, à primeira vista. Sou romântico e acredito muito nisso. Mas não foi primeiro amor o direito na minha vida. O direito chega na minha vida no segundo tempo da minha busca acadêmica. Primeiramente, eu comecei um curso de agronomia, juntamente com jornalismo, e por questões profissionais eu não consegui fazer os dois cursos ao mesmo tempo. Renunciei ao jornalismo e fiquei apenas na agronomia. Me formei em agronomia, fiz pós-graduação na Universidade Federal do Ceará também, um curso específico, um curso de curta duração, mas fiz um curso de melhoramento genético de plantas e depois busquei espaço no mercado de trabalho. E não consegui logo de imediato uma colocação, busquei com uma certa perseverança ainda, mas como eu sempre converso, a gente precisa ter atitude, a gente precisa ter posicionamento. Eu percebendo que eu iria ter dificuldades, eu comecei a me predispor a compreender outras áreas de conhecimento que pudesse agregar valor para mim, não só com o crescimento pessoal, mas também que eu tivesse um instrumento de sustento, até mesmo de ganhar meu pão de cada dia. Foi aí que, em um determinado dia, eu fui visitar a minha mãe, e minha mãe já tinha uma carreira brilhante no direito, era procuradora federal da Justiça, e enquanto ela colocava o almoço, eu vi ali na estante da sala alguns livros de direito. Eu estava sozinho na sala, foi quando eu levantei, peguei um livro que eu nunca esqueci, o volume 1 da coleção de Direito Civil do Silvio Rodrigues, nunca esqueci esse grande autor. E ali eu comecei a ler o livro de Silvio Rodrigues rapidamente, as lições preliminares do Direito Civil. E depois daquilo eu fui almoçar, não falei para ninguém, fui para minha casa e fiquei pensando naquilo. Aquele mesmo dia eu tive uma decisão, sem falar para ninguém. Disse, olha só, eu fiz agronomia por amor, queria fazer jornalismo e não consegui, mas eu preciso de ter uma profissão. Foi quando eu disse, eu vou fazer direito.
Mas não fui cheio de expectativas amorosas, né, e totalmente destituído de qualquer paixão. Mas eu aprendi muito logo no primeiro dia de aula, a matéria que eu tive, Introdução ao Estudo do Direito, com um professor incrível, e peço licença e faço honras de Toda. mencioná-lo, o professor Marlon Reis, né? Muito conhecido hoje, uma figura mundialmente conhecida por várias razões boas. E ali eu tive uma aula com o professor Marlon Reis sobre Introdução ao Estudo do Direito. E aí eu percebi isso claramente logo ali, na primeira aula, e fui muito impactado. Fui muito impactado, sim, lembro bem, por um professor dessa qualidade, como o querido professor Marlon, né? E dali eu comecei a desenvolver, né, uma dedicação muito grande pelo direito, comecei a buscar conhecimentos, né? Em todas as disciplinas eu procurava dar o meu máximo, e é claro que no direito aparecem aquelas primeiras paixões, né? Nós conhecemos uma matéria aqui, outra ali, a gente diz, não, é isso aqui que eu quero seguir. Mas não é bem assim, a gente depois encontra outra, encontra outra, encontra outra, e a gente vai fazendo, né, a, a concatenação do mosaico, uma construção arquitetônica de vários conhecimentos junto com o que o direito proporciona. E aí foi quando eu me formei, né, e antes de formado eu já estava junto com um determinado juiz de direito, maravilhoso, juiz estadual. Eu já o acompanhava em várias audiências. E depois comecei a minha carreira como advogado. Depois fui convidado para ser assessor de algumas autoridades do Tribunal de Justiça, né? E foi quando eu identifiquei que existia um vazio ainda, existia um vazio dentro de mim que não estava satisfeito, não estava não, aquele espaço. Foi quando eu, por curiosidade, né, eu fui fazer um curso de magistério superior, uma especialização. Eu tive curiosidade. Uma das primeiras turmas aqui em São Luís do Maranhão, eu me inscrevi e ali eu me identifiquei. Me identifiquei tanto que o curso era de 18 meses, eu não quis terminar em 18 meses, eu fiz em 36 meses. Ao final de 18, eu me inscrevi novamente na especialização só para não sair de lá. E ali foi quando eu já me envolvi bastante com o processo de educação. Foi quando, isso já faz mais de 20 anos, foi quando eu tive a primeira chance de entrar numa sala de aula em uma matéria bastante temida pelos professores, né? Porque é uma matéria que pode arruinar uma pessoa ou consagrá-la, que é direito constitucional, né? Então, muitas pessoas fogem de direito constitucional porque precisa ter muita base para o direito constitucional. E o meu primeiro convite foi para começar uma turma em uma grande faculdade, ensinando direito constitucional. E eu aceitei o desafio e fiquei mais de um mês fechado em casa, estudando direito constitucional em mais de 15 autores diferentes. Então, Mas, já que é professor, isso. o tema do nosso podcast é a relação entre o executivo e o legislativo. E a pergunta que pretendemos fazer para o senhor é, na sua visão, qual é a relação entre o executivo e o legislativo na aprovação de medidas provisórias? E quais limites e desafios dado nessa separação de poderes aqui no nosso Brasil? E se isso é comprovado uma divisão correta na nossa legislação? Existe algo bem interessante que a gente precisa delimitar logo do início. O que é que diz o artigo 2º da Constituição? Diz que nós temos poderes harmônicos entre si, né? Os poderes harmônicos entre si, eles devem se resolver no âmbito do executivo, do legislativo e do judiciário. São poderes que devem
se comunicar sempre e caminhar de mãos dadas. Esses são os poderes harmônicos entre si. Esses poderes não podem se distanciar, né? Hoje, do ponto de vista do neoconstitucionalismo, que é o constitucionalismo ultramoderno, o que o neoconstitucionalismo está ensinando agora? Ele está dizendo que nós não temos mais grandes divisórias, grandes cercados que separam executivo, legislativo e judiciário. Significa que os muros ficaram mais baixos. E isso é bom. Significa que o executivo, o legislativo e o judiciário, eles possuem funções típicas e funções atípicas. O que é uma função atípica? É aquela que a prima facie, ou seja, de imediato, você não espera que alguém tenha aquela função, mas tem, que é uma função atípica. Mas ele de forma indireta pode praticar. E na verdade até pratica de forma direta uma função atípica. Como por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples. Um juiz de direito hoje, ele assume, né, o comando em um determinado juizado. Ele não vai estar ali só para julgar processos. Ele vai administrar o prédio, ele vai administrar a vida de todos os funcionários. Se faltar energia elétrica, é a responsabilidade dele restaurar a energia elétrica. Se faltar papel, se faltar tinta. Se o caminho para o juizado na avenida tiver algum obstáculo na época de inverno, chuva, etc., e não puder ter audiências, ele tem que encontrar uma solução. Então ele funciona como uma espécie de macrogestor daquele lugar. Aí ele vai e diz assim, mas eu não estudei para isso. Eu estudei para ser juiz, estudei para julgar processos. Quando ele diz isso, é porque ele ainda acha, ou entende, ou deseja apenas ter com ele as funções típicas. Hoje não se vive mais de funções típicas, e sim de funções típicas combinadas com funções atípicas. É aquele fenômeno que muitas gestões falam da proatividade, né? Então nós temos de ser proativos. Eu estou num lugar, mas eu não faço só aquela função específica que eu notadamente fui contratado para fazer. Nenhuma empresa quer mais isso, né? Um órgão público também quer mais isso, né? Nem em setores privados, nem setores públicos. Então tem muita gente que não consegue se encontrar profissionalmente por causa disso. Imaginem hoje a responsabilidade de um presidente de um tribunal de justiça. Ele administra uma cidade jurídica. Mas é uma cidade jurídica dotada de uma extraterritorialidade, ou seja, além dos muros do tribunal, de uma forma imensa. Imagina quantos órgãos da justiça tem em um estado. Pense no estado do Maranhão. Quantos órgãos de justiça tem nas cidades? E ele precisa administrar todas essas cidades. Se alguma coisa der errado ali, que Deus o livre, ele vai responder. Responsabilidade una dele, né? Subjetivamente. Entendeu? Então, ele pode um dia chegar a pensar, acredito que não pense assim, mas eu não estudei para isso, né? Eu não entendo nada de administração. Precisa entender. Precisa entender. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, né? O cidadão, ele chega e diz assim, o aluno diz assim, eu gosto muito de direito penal. O direito penal é apaixonante, demais, né? Eu, particularmente, tive uma base muito forte de direito penal, né? Muito forte mesmo, mas muito, não é pouco, não. É tanto que eu fiquei muitos anos invicto como advogado criminal, né? Mas o direito penal, ele não dá um passo sequer sem um direito constitucional, sem um direito processual penal e sem outras leis infraconstitucionais e infrapenais. Então, já se sabe que um grande criminólogo, ou penalista, como queira, ele não vai viver do Código Penal. Professor, e como é que, no caso, o senhor avalia
a questão das medidas provisórias no sistema legislativo e essa relação entre o executivo e o legislativo. Tá. Bem, primeira coisa, a medida provisória, ela é um instrumento legal constituído pela própria Constituição Federal Brasileira. Mas eu penso o seguinte, sabe quando alguém possui ou recebe a recomendação de, quando sentir uma dor de barriga, tomar tal remédio, mas ela, em razão dessa receita que ela tem, ela quer tomar esse remédio todo dia por precaução, sem necessidade? É isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Para tudo, nós pensamos em medidas provisórias, em emendas constitucionais, sem saber para que serve, em qual momento utilizar, qual o resultado disso lá no final do gargalo. Inflação legislativa. A medida provisória, quando utilizada de forma inadequada, ela pode contribuir para aquilo que nós não queremos de jeito algum, que é a inflação legislativa. É um entulho exacerbado de leis sem aplicabilidade. Então, a utilização da medida provisória, ela precisa ser uma utilização motivada, justificada e com plausibilidade social, histórica e jurídica. Já faz mais de 6 meses que eu não digo uma frase que um amigo meu colocou até em um livro, me citando, quando eu disse que todo fato jurídico, antes de ser jurídico, ele é histórico, ele é social e ele é político. Nenhum fato jurídico nasce jurídico. Assim é a medida provisória. Para que eu lance mão de uma medida provisória, eu preciso compreender toda a atmosfera que envolve a situação do lugar, dos atores sociais, das autoridades, para compreender se há necessidade. A gente precisa entender que a medida provisória ela é um instrumento colocado em nossa Constituição, em uma Constituição que já foi eleita inúmeras vezes, uma das 5 melhores constituições do mundo, é a Constituição brasileira. Mas o que nos falta? Nos falta uma cultura de aplicabilidade. Nós não temos uma cultura de aplicabilidade. Nossa Constituição Federal, do artigo 1º ao 250. E depois do 250 vem uma coisa que funciona como um pneu de estepe. É o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É o ADCT, ele está depois do artigo 250. Ele funciona, como eu disse, como um pneu de estepe ali. Para algumas situações é o ADCT. Mas o que a gente vive? A gente vive na sociedade pessoas que respiram direito todo dia e que não conhecem a Constituição. E até às vezes aplicam sem saber que estão aplicando direito. Exatamente. Né? Hoje de manhã eu estava numa turma ministrando aula sobre reclamação constitucional, que é algo que se faz perante o STF. Né? Mas se você procurar na Constituição, onde é que está a reclamação constitucional? Não está escrito em lugar nenhum. Ah, então não tem um dispositivo legal na Constituição? Tem. Eu preciso interpretar onde está. Aí é que está a situação. Né? Nós temos uma sociedade hoje cada vez mais rasa, né? Que não quer estudar para encontrar. Né? É o imediatismo de Tomé. Ele quer logo onde é que está. E assim não se sabe. Né? Então, a medida provisória, ela é um instrumento legal, ela é peculiar do sistema político brasileiro, conferido ao presidente da República em uma Constituição Federal. Mas não é para ser utilizada a rodo. Não é para ser utilizada sem critérios. Não é à toa que lá no início da organização do direito ocidental, a gente estuda logo ali
Montesquieu, falando no livro intitulado O Espírito das Leis, o que ele ensina para a gente ali? A relação de freios e contrapesos. A relação de freios e contrapesos. Qual o nome que tem hoje? Proporcionalidade, razoabilidade, equilíbrio. Né? Então, eu preciso ter essa cultura de freios, de contrapesos, de compreender que eu posso, mas não me convém. Então, é difícil passar isso para uma sociedade faminta de direitos. E a medida provisória, ela é uma sinalização de reivindicação de direitos individuais, de direitos coletivos e de direitos difusos. Isso não é bom. Nossa sociedade aprendeu errado. Nós aprendemos, em primeiro lugar, reivindicar direitos. Nós não aprendemos, isso não é função da escola, não é função da faculdade, nem tampouco da universidade. Nós não aprendemos em casa que antes dos nossos direitos eu preciso compreender que eu tenho deveres para com o outro. Isso estabelece uma segurança social. Isso estabelece uma segurança jurídica por consequência. Mas a medida provisória tipicamente brasileira é um aceno de que vamos alterar isso aqui para alcançar tal direito, enquanto nós temos inúmeros deveres que não são respeitados. Porque nós temos essa cultura, né? Nós somos assim, né? Nós somos assim. Não seria passar uma borracha, mas sim tapar para passar por cima e chegar logo ao objetivo. Exatamente. Nós temos essa questão. O artigo 62 da Constituição brasileira, ele é muito claro. Apenas em caso de relevância e de urgência, eu posso fazer uso de uma medida provisória, que deve ser submetida ao Congresso Nacional para ser apreciada. Mas o que a gente vive hoje? A banalização da medida provisória, né? Isso é um sinal aliado a muita ausência de conhecimento na própria Constituição brasileira. A gente tem exemplos do poder constituinte difuso, positivo, que é aquele que muda o comportamento do que está escrito. Não precisa mudar o que está escrito. A gente muda o comportamento, ou seja, a interpretação passa a ser diferente. E um dos melhores exemplos que nós temos no Brasil, eu sempre falo, é a dignidade da pessoa humana. Lá no artigo 1º da Constituição Federal, quando diz que a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados, tem por fundamentos. Inciso 3, dignidade da pessoa humana. Eu sempre falo nas turmas desde o primeiro período, quando aquilo foi colocado na Constituição, não tinha importância nenhuma. Ninguém respeitava a dignidade de ninguém. Nós viemos de um sistema que tinha uma característica de colocar a dignidade lá no fim da fila. Mas com o passar do tempo, nós percebemos o quê? Nós percebemos que a defesa da dignidade da pessoa humana é que seria o combustível para ações do tipo danos morais, danos materiais e danos à imagem social. Né? Não existe uma ação de repercussão de dano moral, material ou à imagem social que não tenha repercussão na dignidade da pessoa humana. A medida provisória precisa passar por esse tipo de orientação, por um poder difuso positivo, ou seja, por uma interpretação que gere enriquecimento para a sociedade. Quer ver uma coisa? Só para concluir esse raciocínio. Há alguns dias eu estava numa turma de final de curso também, pessoal que já está fazendo OAB e tudo, e eu disse, vocês já ouviram falar no poder constituinte negativo? No poder constituinte difuso negativo? O poder constituinte difuso negativo é aquele que faz o contrário do que aconteceu com a dignidade da pessoa humana. Né? Ele faz o contrário, ou seja, ele gera prejuízo. Quer ver uma coisa? Existe um determinado artigo na Constituição Federal que fala que o ensino de história no Brasil, isso é constitucional, gente. O ensino de história no Brasil deve seguir
modelos de tradições internas da própria cultura brasileira. Né? Então, o que a gente vê na prática hoje? Sumindo das escolas o dia do índio, o dia da bandeira, todos esses dias tão importantes na formação de um cidadão para compreender, por exemplo, que os povos originários são os verdadeiros donos da terra, tudo isso a gente vê sendo colocado de lado em detrimento de outras coisas que se acham hoje para a sociedade mais importantes e, pasmem, o Halloween passou a ser mais importante do que essas coisas que estão na Constituição do povo brasileiro. Né? Fames. Professor, foi um momento muito agradável, né? Uma conversa enriquecedora que nós tivemos com o senhor. Né? Nós queremos agradecer mais uma vez a sua presença, inclusive vamos fazer um brinde aqui ao professor Paulo, né? Pela presença do professor Paulo. Muito obrigado. Tá, o senhor como ser muito inteligente. Muito boa a nossa conversa, não é mesmo, Alexandre? Sim, e esperamos que todos os nossos ouvintes tenham aproveitado, quanto a gente e o professor, né? Até esse momento de nos despedirmos, onde assim encerramos o nosso primeiro episódio do Café com Direito, e muito obrigado pela audiência. Ó, a primeira pergunta vai ser do início, né? É ali? Isso, essa aqui Tu já tá com as duas perguntas aí do público, né? Já que já pode. estão participando ao vivo com a gente. Não respondo. Meus patrocinadores não permitem. Não, tem. Ei, Juan, como é que é a técnica aí? Ah, o moral que tem que testar a voz, vale. Respira, diafragma. Onde é que tá teu diafragma? Tá por aqui assim. Tu sabe que eu sou professor de música, né? Aí fica meio complicado a gente conversar Então sobre bora isso. fazer uma técnica. Careira, vai, careira. Isso aqui tá nem ligado. Pior não, que você já terminaram, viu? Já? Eu vou ficar aqui. Já que é 19 meses. 19 nós estamos pegando o olho Vai te da dar um show. pra começar. Não, já foi. Ele já foi, já vou trocar Daqui de pra gravata. 8 horas a gente termina. Vai pro shopping daqui, senhor. Daqui para 9 horas, né, Juan? É. Pra 9 horas a gente termina assim.